Beleza pura, nós estamos partindo então para o nosso terceiro bloco, né, onde o pastor Valdeci está respondendo para a gente aqui temas muito polêmicos, né? Temas polêmicos no mundo cristão, né? Pessoas que às vezes deixam de ir à casa de Deus, deixam de ir para a igreja, deixam de ser orientado pela palavra de Deus, justamente pelo julgamento de muitas pessoas, né? Ah, eu não posso beber, né? O homossexualismo, né? Um tema que temos incluído também aqui, a respeito da mentira. Tem uma palavra na Bíblia que fala que os mentirosos não podem herdar o reino de Deus. Ou eles serão salvos, né? Então há muito questionamento a respeito desses temas, e nesses temas que o pastor está abordando para a gente, o presbítero Davis também está nos auxiliando aqui, dando um apoio muito positivo aqui, para a gente entender, e assim nós trilharmos o caminho da bênção. O caminho da bênção é o que nós estamos aqui, né? E a palavra de Deus nos orienta a conhecer a palavra, né? Conhecer e prosseguir a conhecer, justamente para a gente não ser pego em alguns tipos de situação onde a gente vai ficar oprimido e deixar de seguir a Deus, de seguir a palavra de Deus e de ser orientado por ela e até criar inimigo, né? Criar inimigo justamente por não conhecer. Então está aqui o pastor, o presbítero Davis também aqui, para nos ajudar a entender esses temas aqui. E os temas que nós vamos estar olhando agora é justamente sobre o homossexualismo, né? Homossexualismo. É um tema polêmico, né? Muitas pessoas, como disse aqui, deixam de ir justamente por ser julgado. Muitas pessoas julgam, e o pastor já disse aqui no tempo passado o seguinte, que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não somos juízes, né? Nós não fomos chamados para julgar as pessoas. Porém, a palavra de Deus tem orientação para nós a respeito desses temas aqui mesmo, né? Sobre o afeminado, sobre o homossexualismo, sobre a mentira, jogo, música secular, bebida alcoólica, né? São temas muito polêmicos. Eu quero convidar o pastor a novamente, pastor, o senhor dizer para a gente aqui o que o senhor vê no homossexualismo. A pessoa que se identifica como homossexual, né, opta ali por estar em relacionamento, em outros relacionamentos, né, digamos assim, é uma pessoa que ele está apto para servir a Deus, a igreja recebe, a igreja do Senhor especialmente, a igreja que o Senhor pastoreia, né, que nós pastoreamos, né, o cristão, está apto para abraçar o homossexualismo, a pessoa, o homossexualismo, está apta? Como que pode andar juntos os dois? Como que o senhor falaria para a gente nessa questão, pastor? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, a gente já falou que é um tema bastante polêmico, porque há uma discordância, né? E é muito bom quando há uma discordância e que algum lado comprova e que o outro é aceito. Então é bacana os debates. Eu gostaria, né, que diante da sociedade esse debate ele fosse aceito como ele deveria ser aceito. Mas na verdade hoje as pessoas elas criam para eles mesmos algumas situações. A Bíblia vai dizer que criam fortaleza dentro, fortaleza. E que precisa ser quebrada através da palavra. Então, quando a gente fala... por que eu estou falando isso? Por causa que quando a gente fala a respeito da ciência e quando a gente vai falar a respeito da palavra de Deus, nós vamos ver que sempre andou de acordo a palavra de Deus, né? Então, o que a Bíblia diz, a ciência comprova. Então nós temos a ciência como uma aliada no fator cristão, nós temos a ciência. Então a sociedade num todo, ela acredita na ciência. Ela acredita na ciência. Como também, não vou dizer num todo, né? Mas como também muitas pessoas acreditam na Bíblia. Só que porém elas andam paralelas. Não tem como, né? O cristão, ele discordar da ciência. Claro que existem alguns pontos, ele pode até discordar da ciência, mas desde quando não é comprovado. Mas desde quando que a ciência comprovou, pronto, deveria ser aceito. É o que eu disse aqui. Então há muitas pessoas que criam para si, há um grupo de pessoas que criam para si essas fortalezas, vai deixando crescer dentro deles. E essas fortalezas precisam ser combatidas. E combatidas com o quê? Assim é combatida com a palavra, mas não aceita a palavra, não aceita a Bíblia como palavra. Então deveria ser combatida o quê? Com a ciência. Então se a ciência, se tratando a respeito
dos homossexuais, né? Então, vamos pegar uma outra pergunta que o José fez, a respeito da igreja. A igreja, ela não faz acepção de pessoas. Embora que a gente fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem um povo. Deus ele tem um povo. E Deus é exigente nesse povo. E Deus não está preocupado se as pessoas vão aceitar ou não a exigência dele. Deus não está preocupado com isso. Ele preocupou com isso. Ele enviou seu filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então assim, Deus tem um povo exclusivo. Então qual o povo exclusivo? Os cristãos? Não, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Qual que é o povo exclusivo? O povo exclusivo é aquele que aceitou os benefícios do sacrifício da cruz do Calvário. Então são um povo específico. Então quando se fala a respeito desse povo, é um povo que crê na Bíblia. Ele vai crer na Bíblia. É um povo, o povo de Deus, ele não tem como se intitular povo de Deus se ele não crê na Bíblia. Então a Bíblia, ela vai condenar algumas práticas, né? Ela vai condenar. A Bíblia vai dizer para nós, não que a gente está tirando a responsabilidade, colocando a responsabilidade na Bíblia, né? Mas a Bíblia vai dizer que Deus abomina certas práticas. Não somente um homem deitar com outro homem, mas um homem deitar com um animal, né? São o que a Bíblia fala lá no livro de Levíticos, né? Então Deus abomina essas coisas. Então, mas tem muitas pessoas que eles odeiam os cristãos por causa disso, né? Eles odeiam os cristãos, por quê? Por causa que o cristão diz que a Bíblia está dizendo. Então as pessoas criaram uma certa fortaleza dentro de si, que se eles não têm a Bíblia como regra de fé, como eles vão estar pautados? Como que eles vão estar pautados em um erro, sendo que a Bíblia condena, mas porém eles não têm como erro, porque eles não têm a palavra como uma regra de fé, eles não têm a palavra de Deus como uma bússola para seguir. Então eu acharia que tais pessoas deveriam observar a ciência, porque se não tem a Bíblia como regra de fé, não, os cristãos são chatos demais, fica batendo nessa tecla e fica condenando a gente. Os cristãos que deveriam ser amáveis, os cristãos que deveriam abraçar. Recentemente a gente até viu uma pregadora, foi num casamento, né, homossexual, e teria algum problema ela ter ido lá? Não, mas falou da parte de Deus, falou até profecia da parte de Deus, né? Entendo que Deus pode usar para falar, claro, pode, eu não vou condenar, mas só que, porém, muitas pessoas não têm a Bíblia como regra de fé. Por quê? Por causa que como regra de fé vai existir pontos na Bíblia que vai condenar tais atos, vai condenar tais práticas. Então quando a gente observa pela ciência, recentemente um grupo internacional de cientistas analisou 470 mil indivíduos e concluiu que não existe um fator genético que sozinho defina se alguém é homossexual, heterossexual ou bissexual. Além da genética, orientação sexual resulta também das experiências da vida de cada uma pessoa. Um grupo internacional de cientistas analisou ainda o papel da genética na definição do comportamento sexuais e concluiu que não existe gene gay. Não existe gene gay. Então assim, não é a Bíblia que está dizendo, somente a Bíblia está dizendo que Deus não agrada. Mas existe a ciência que comprova que não existe gene gay. As pessoas não nascem dessa forma, né? Elas, ao longo do tempo, talvez vai aderindo a certas práticas. E entendo que algumas que precisam até de um certo tratamento, né? Talvez se a gente for analisar dentro disso. Então, até para a gente falar a respeito disso aqui, a gente precisava de umas 3 horas para a gente estar falando sobre isso aqui. Mas, porém, as pessoas que não querem a Bíblia Sagrada como regra de fé,
não pode ficar iludida, sendo que a ciência, ela comprova que não tem base científico para tal comportamento. Então, eu fico com a palavra, né? Eu fico com a ciência e fico com a palavra. Que a Bíblia diz que Deus condena tais práticas, mas Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Mas é necessário que os meus comportamentos sejam pautados pela palavra. Eu não posso me aderir a um Deus que me ama, e não quero um Deus que me corrige. Eu não quero, que tem pessoas que querem somente um Deus que ama. Deus é amor, só prega que Deus é amor, né? E bacana, Deus é amor, mas Deus corrige. E uma das formas da gente entender qual é a correção é a gente aderir para a palavra de Deus. Amém, graças a Deus. E eu achei muito interessante o argumento do pastor aqui, ele pronunciando, ele disse aqui a respeito da Bíblia, sobre a visão bíblica, e eu achei muito bacana também que ele trouxe aqui um estudo, né? Me parece que é um estudo que o senhor fez a respeito da ciência, né? A ciência comprovando e mostrando alguma coisa sobre a respeito da Gênesis, no gene, né? E o interessante, por que eu digo interessante? Porque quando você vai conversar com as pessoas, eu já vi várias pessoas falar assim, olha, não nasce, foi o argumento que ele inclusive até falou assim, não nasce gene gay, não nasce, né? Mas porém eu já vi algumas pessoas dizer assim, olha, já nasceu assim. Então fica aquela coisa meio lá e meio cá, né? Mas o interessante é que aquilo mostrou argumento pra gente bíblico e também mostrou argumento pra gente científico. Mas o nosso foco aqui é justamente falar sobre os assuntos, né? E uma das coisas que a gente pode entender aqui pelo argumento que ele falou foi o seguinte, que Deus ele tem um povo exclusivo, mas um povo que procura obedecer os seus mandamentos, um povo que é lavado e remido no sangue de Jesus, está disposto a obedecer a palavra dele. É mais ou menos por aí, pastor? Você quer concluir nessa questão aí? Isso. Ou é isso mesmo? Daqui a pouco passa para o presidente também, se quiser dar uma... Isso, Deus ele não faz exceção de ninguém, né? Só que porém nós não podemos, as pessoas não podem buscar um Deus da sua própria maneira, né? Existe uma palavra a ser observada. Aí quando a gente entende que é a palavra de Deus, agora tem muitos que não vão entender que é a palavra de Deus, não vai se aderir a essa palavra. Então, esse mesmo Deus, ele tem o poder, né, de pegar o homem do pó, levantar do montudo necessitado, fazer assentar com os príncipes, mas ele tem também o poder de trazer libertação. Então, o problema entendo que tem muitas pessoas que acham que não tem jeito, né? Igual você disse, nasceu dessa forma. Não, existe comprovadamente, cientificamente, né, não nasce dessa forma. Ah, tá. Beleza, né? Agora eu não sei o que você pensa a respeito, né, do que está sendo falado aqui, né? Deixa aí no seu comentário aí, você está entendendo o que está sendo falado aqui? Né? Existem algumas pessoas que você gostaria, né, de indicar para a gente trazer aqui, para nos ajudar também nessa questão, desse tema? E o nosso presidente também quer concluir dizendo uma coisa, uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, o senhor como um bom pastor, eu posso dizer isso, porque eu sou ovelha desse pastor, desse homem de Deus, né, que me acolheu, me abraçou, né? E a pergunta que eu queria fazer com o pastor, eu já até sei a resposta que ele vai dar, mas eu queria que ele desse a resposta para o povo, né? O pastor, se hoje, né, chegasse na nossa igreja lá, né, um casal de homem com homem, ou então de mulher com mulher, e quisesse assim congregar com a gente, quisesse participar dos cultos, né? Ou que seja, assim, aceitasse Jesus, né? Ouviu a palavra e, não, eu quero fazer parte desse povo, esse povo aqui é amoroso, esse pastor aqui é amoroso. O senhor receberia eles, né? O senhor, como seria, assim, o recebimento do senhor? O senhor receberia eles? O senhor, assim, receberia para trabalhar com eles, né? No decorrer dos dia a dia, né? Assim, abraçar para poder trazer eles para o caminho da bênção, né? Para o caminho do Senhor Jesus. Como seria o posicionamento do Senhor? Então, como eu disse que Deus, será que Deus faz acepção de pessoas? Eu disse que Deus tem um povo. Então, aqueles que querem envolver com as coisas de Deus, envolver com a igreja, primeiramente a gente tem que entender que a igreja ela é uma instituição, ela é criada por Deus. A igreja, existe uma só igreja, né? Então, as pessoas
se querem aderir à igreja, antes das pessoas chegarem na igreja, tem que entender que a igreja ela é pautada e regrada pela palavra. Pela palavra. Então existe um estatuto para toda a igreja, né? E o estatuto é essa aqui, é a palavra de Deus. Esse é o estatuto que rege a igreja, a forma que a igreja deve proceder. Então as pessoas que chegam hoje na igreja, chega um casal, né, na igreja, claro que é bem-vindo. A gente não faz acepção de pessoas. Mas as pessoas para aderirem à igreja, para trabalhar na igreja, as pessoas visitarem a igreja é uma coisa. As pessoas quererem fazer parte da igreja, elas devem observar o estatuto da igreja, que é a Bíblia Sagrada. Né? Então, tipo assim, não é uma regra criada pelo pastor da igreja, é a palavra de Deus. Então, assim, primeiramente, tem que se tornar... algumas igrejas vão pegar alguns regulamentos internos, né? Tem que ser membro da igreja. E como que é um membro da igreja? A gente vai incluí-lo como membro da igreja, é diferente do corpo de Cristo, né? Mas toda a igreja, ela vai receber o membro, é considerado membro quando ele passa pelas águas, quando ele aceitar a doutrina do batismo, né? Então existe uma doutrina, a doutrina do batismo, a doutrina de passar pelas águas. Então nós vamos receber como membro as pessoas que aderirem a essa doutrinação, né? Não é uma imposição da igreja, é a palavra de Deus, né? A imposição da igreja é a concordância com a palavra, né? Então, assim, as pessoas que chegam hoje para a igreja são muito bem-vindas. Só que para elas trabalharem lado a lado, para elas fazer parte dos departamentos da igreja, para elas serem recebidas como membro da igreja, elas devem estar incluídas dentro da doutrina que é a palavra. Se elas aderirem à palavra, não vejo nenhum problema de estar caminhando lado a lado. Legal, beleza. Eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo. Olha, são temas polêmicos e como o pastor mesmo já disse que o tempo é corrido, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Existe algum tema específico que você quer que a gente chame de novo esses homens de Deus aqui para responder? Tem algum tema que você agradou, que você gostaria de ouvir novamente, assim, de uma forma mais extensiva, para ter um entendimento melhor? Tem algum tema? Qual tema você gostaria que a gente chamasse? Escreve aí para a gente entender, interage com a gente, né? Interage com a gente para a gente entender como que a gente vai proceder de forma que todas as pessoas vão ficar compreendidas e entendidas, né? Porque nós estamos aqui com o propósito de quê? Tirar dúvida. Nós vamos tirar dúvida e ensinar pessoas que querem caminhar no caminho da bênção. Porque a gente sabe que existe a bênção e existe maldição. Existe o caminho da verdade, o caminho da mentira, existe a luz, existe as trevas, e existe dois, pelo menos, em cada área. Então, as escolhas é você e eu que fazemos, né? Nós fazemos a nossa escolha. Nosso objetivo que não é julgar nenhuma, julgar pessoa alguma. Nós não queremos julgar, mas nós queremos conversarmos e chegar aqui numa conclusão onde nós podemos sair com o nosso coração aliviado, com a nossa alma aliviada e sermos verdadeiramente abençoados. O presbítero David quer comentar alguma coisa a respeito? Não. Então nós vamos partir aqui para o último tema, então, né? Eu tô vendo que o tempo está bem corrido, mas nós vamos tentar dar uma adiantadazinha nele, que é sobre a mentira, né? Mentiras. Provavelmente você que está ouvindo agora, você já falou alguma mentirinha já, ou será que não, né? Eu já falei alguma mentira alguma vez. Será que o pastor já falou alguma mentira? Ou talvez o presbítero Davis? Mas a mentira, quando a gente abre a palavra de Deus na Bíblia, tem uma passagem que fala lá no livro de João, né, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, fala assim: vós tende por pais o diabo, porque ele é homicida, ele foi mentiroso desde o princípio. E tem muitas pessoas, meu irmão, que ficam preocupadas, atemorizadas com essa palavra. Então eu falo mentira, eu já falei mentira, será que eu vou para o inferno por causa disso? Mas e aí, o inferno, a mentira, pastor, o que o senhor diz para nós? A mentira leva o homem para o inferno? A mentira leva o homem para caminhos tortuosos? A mentira faz com que a pessoa deixe de ser abençoado? Ou faz com que a pessoa entre em uma confusão, alguma dificuldade? A respeito de mentiras, o que o senhor diz pra gente a respeito de mentiras? Tá na mão do senhor, pastor, para a voz. O porquê a mentira? Né? Então eu penso assim: por que as pessoas mentem? É para justificar alguma coisa.
né? As pessoas vão mentir para justificar alguma coisa. Elas, para lhe trazer algum benefício próprio. O único objetivo da mentira é para trazer algum benefício próprio para a pessoa. Ou seja, às vezes fazer com que a outra acredite naquela narrativa, né? Fazer com que a outra pessoa não brigue com a outra, para que não haja uma discussão ou uma desavença maior. Então, primeiramente ele pergunta, com qual propósito, né, a gente vai usar da mentira? E uma vez, como você disse aí a respeito do livro de João, que se nós temos por pai o diabo, que ele é pai da mentira, a Bíblia vai intitular como pai da mentira. Então está dizendo que todos que pegam mentira são filhos do diabo. Talvez todos que vivem na prática da mentira, né? Talvez nem todos que pegam a mentira, ele é filho do diabo, mas pelo fato de ele ficar na prática da mentira, ele pode sim ser condenado, porque é abominável aos olhos do Senhor, né? Como dizendo, não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Por que não a verdade? As coisas de Deus é honestidade, as coisas de Deus ela é verdadeira. O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade. Então não pode haver engano, e principalmente no meio do cristão, né? Se tratando a respeito do cristão, porque há cristãos que mentem ainda, né? Não só as pessoas talvez vão nos ver, nos ouvir, que pegaram mentira ou que andam pegando mentira, mas isso é abominável aos olhos do Senhor. E há cristãos que ainda praticam tais atos, né? Deus ele não agrada, até porque nós devemos ser um povo verdadeiro. Nós temos que ser honestos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, e essa prática do pecado, essa prática aí da mentira, ela não pode fazer parte do convívio, principalmente do cristão. Amém. O nosso presidente David tem alguma coisa a falar por cima disso, David? Tranquilo? Então, beleza, então. Pessoal, então nós vamos ficar por aqui, né? Foi alguns temas que nós abordamos aqui hoje, né? Nós tiramos que certamente você que tem acompanhado até aqui tirou alguma conclusão, né? Nós vamos fazer novos vídeos, nós vamos trazer mais pessoas para nos ajudar a caminhar no caminho da bênção, no caminho da verdade, né? Onde a gente consegue aqui ser abençoado por Deus. Se você não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva nesse canal, para que quando a gente lançar os próximos vídeos, você ser rapidamente avisado pelo YouTube, né? E sempre estar nos acompanhando, nos assistindo, né? E com isso ser abençoado e conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, tá? E comunique com a gente, né? Escreva, nos ajude, nos orienta, né? Vamos interagir uns com os outros, e o nosso desejo maior aqui é que Deus abençoe grandemente a sua vida e de toda a sua família e toda a sua vizinhança e todo o nosso país, e que todos nós venhamos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo e sermos abençoados para Ele, e que Deus abençoe a todos, né? Eu agradeço você por ter acompanhado a gente até aqui, eu quero agradecer o pastor por ter colocado na brecha, ter aceitado esse desafio, porque é um desafio, né? São assuntos extremamente polêmicos, né? Que é falado no dia a dia das pessoas. Agradeço também ao nosso presbítero Davis também, que deixou aí também a oportunidade de estar conosco, que nos ajudando, nos orientando, questionando, apimentando as coisas um pouquinho, né? E nos ajudou demais, tá? Muito obrigado, presbítero. E assim nós vamos seguir, né? Trilhando esse caminho. Esse caminho, qual é o caminho que é? O caminho da bênção, né? Existe muito desembaraço. No decorrer da caminhada da gente, a gente vai como uma ovelha mesmo, né? A gente vai adquirindo alguns carrapichos, alguma sujeirinha. Então precisa de ter um pastor para tirar os carrapichos, para nos limpar e nos fazer chegar na presença de Deus, porque Ele é santo, Ele é puro, e para isso nós precisamos estar agarrado com Ele, né? No caminho da santificação. E essas palavras aqui têm servido justamente para nos orientar. Então que Deus te abençoe, continua seguindo esse canal. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, que nós desejamos. E muito obrigado, pastor. É um prazer. Você quer concluir alguma coisa, pastor? E se tratando a respeito da mentira, né? Se a gente for falar aqui a respeito da mentira, nós vamos ficar aqui um tempo abordando esse assunto, mas é que Deus, Ele vê todas as coisas, né? E nós somos muito mais abençoados quando nós somos verdadeiros. Nós podemos omitir para algumas pessoas, podemos deixar, né? Podemos tentar trapacear algumas situações com a mentira, mas Deus, Ele está vendo. Uma das primeiras coisas que as pessoas precisam ter é temor de Deus, né? Então, quando as pessoas têm temor de Deus, eles vão ser mais verdadeiros, vai ser mais honesto.
Então a gente precisaria de um tempo muito grande aqui para falar do que a mentira pode causar na sua vida e também o que você permanecer na verdade, quais benefícios que ela pode trazer. Beleza pura. Então eu quero te fazer mais uma pergunta. Escreva aí no comentário qual é argumento, né? Qual desses títulos aqui que você quer que a gente volta a falar sobre eles de uma forma mais prolongada. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até a próxima.